Sejam muito bem-vindos ao Arte na Frequência, um papo sobre música, arte e processos criativos. Eu sou Ed Nova e vou conduzir esse episódio com vocês. Aproveita e já segue a gente lá no Instagram, @Arte na Frequência, tudo junto. E aí você vai ficar por dentro de todos os episódios, bastidores e todas as novidades que a gente vai trazer aqui pra vocês. Vamos nessa! Boa! Olha só, começando mais um episódio do Arte na Frequência, hoje recebendo aqui, diretamente dos estúdios da ETEC de Artes, Bárbara Pellegrini, senhoras e senhores. Por favor, providenciar um sonoplasta igual ao do Ratinho ou do Rodrigo Faro, por gentileza. Eu posso fazer os efeitos. A gente também tá aqui na técnica com o Henry Januário, dá um salve aí, Henry. Salve, salve, boa noite. É isso aí. Seguinte, Bárbara, seja muito bem-vinda, que bom te receber por aqui. Gente, eu e Bárbara somos do mesmo país, Guarulhos. É verdade. Eu adoro falar isso porque a galera, não tem noção como é diferente, né? É bizarro. O Henry, eu acho que a gente trocou essa ideia já, né? Guarulhos não é São Paulo? Não. Não É é. bem diferente. É muito É diferente. outro rolê. Mas, Bárbara, se apresente pra galera, fique à vontade. Ai, gente, que nervosa. Tá, gente, boa noite. Meu nome é Bárbara Pellegrini. Eu sou cantora, sou artista visual. Sou artista de formação, então sou graduada em artes visuais em 2023. A partir disso, fui percebendo assim um pouco mais sobre como a música influenciou assim diretamente todos os meus processos criativos ligados à arte. Então, foi aí que eu entendi, olha, eu sei que eu gosto de música, mas eu acho que talvez seja realmente a minha parada. E aí, agora estou aqui. É isso aí. Caramba, muita coisa, hein? Bárbara tem um currículo extenso. A gente vai falar um pouco, eu quero falar um pouco sobre cada uma dessas etapas. Uma coisa que eu tava pensando muito sobre fazer um podcast e tal, trocar uma ideia com essa galera daqui, é como você começou na arte, assim, o que veio primeiro, porque você falou ali um monte de coisa. Eu queria saber qual foi o bicho que te mordeu primeiro, que você falou, putz, é pra cá, esse é o caminho, assim. Cara, eu acho que, querendo ou não, foi a música, sim. Eu lembro que quando eu tinha uns... Assim, minha irmã, ela teve banda de rock junto com meu irmão quando eu era pequena. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Minha irmã tem 12 anos a mais que eu. E, assim, eu olhava pra ela, assim, como uma grande ídola. Ela sendo uma princesa emo, e eu falava, meu Deus, que coisa linda. Queria aprender a tocar alguns instrumentos já desde muito pequena. Minha família sempre gostou muito de música. A minha avó tinha um karaokê em casa, o que é um pouco... Na época, assim, ela comprou, acho que nos anos 90, sei lá. Então, eu cresci aprendendo a falar com o microfone na mão. Caraca. Só que eu sempre vi muito como um hobby. O karaokê era uma coisa que eu adorava fazer. Cantar, em geral, apresentava na escola, assim, coral e tal. E aí chegou uma hora que o ensino médio, tinha que saber o que eu ia fazer da minha vida. Não tinha a menor ideia porque eu ia mal em tudo. Na escola, não gostava de nada. Só de biologia, que, meu Deus, também, se eu for cursar biologia, tô cagada igual. Então, eu fiquei muito indecisa se eu fazia algo relacionado a artes ou não. Gostava muito de cinema também, fiquei muito interessada, assim, entre o curso de cinema, de artes visuais ou fotografia, que era uma coisa que eu já estava brincando um pouco mais, assim, na época da escola. E aí, entrei nas artes, fui com tudo. E ao longo do caminho eu fui percebendo que a música ela não saía de mim, assim. E aí eu falei, não, acho que eu realmente preciso voltar a dar mais atenção pra isso. Caraca. É muita coisa, né, velho? É muito, muito louco, porque, a maioria da galera que tá por aqui, assim, tá cursando uma coisa, mas já tem experiência com várias outras áreas, né? Você falou um pouco de fotografia e tal. Eu te conheci, eu acho que pela Via Fax. Sim, com certeza. Via Fax, que eu achava que era uma galera, vocês eram de São Paulo e tal. E aí, quando eu vi que ia ter Aliás, você tem experiência como produção também, né? Como produtora. Diga aí pra nós, como é que foi? Não, quer dizer, não precisa contar tudo. A gente sabe a fofoca do off. Mas, assim, Bárbara também organizou, na verdade, né? Um festival gigantesco em Guarulhos, que foi muito bom, né? Estive lá presente. Foi assim que vi pela primeira vez a Via Fax. Como é que rolou? Quem teve essa ideia? Onde foi? Qual é o nome? Então, a gente, nessa época, nós lá de Guarulhos, a gente tinha um produtor / empresário / sei lá, técnico de som.
E como a galera da minha banda era muito jovem, hoje eles fizeram 18 anos só. Na época eles tinham uns 16, mais ou menos. Ele já vinha com algumas ideias de fazer alguns trabalhos, por exemplo, no Strong Wash, que é um bar ali famoso em Guarulhos. É um festival com algumas bandas com quem ele agenciava já, ou já tinha algum conhecimento, e ele queria ampliar isso um pouco mais. Então a gente começou a chamar bandas, né, mais próximas da gente para participar desse evento. Rolou um Grutons, era o nome. Em 2024, a gente apresentou lá e tal, eram acho que 4 ou 5 bandas. E aí, a partir disso, a gente quis levar o trabalho para um teatro. Então, a gente realizou o Grutons de 2025 no Teatro Padre Bento. Foi uma coisa extremamente corrida, a gente não tinha praticamente nenhum conhecimento com isso, mas a gente correu bastante. No final, assim, eu vendo de dentro, eu tenho outra percepção, mas eu ouço, né, as outras bandas que participaram falarem sobre como foi, assim, muito legal participar pela primeira vez de um festival, num teatro, que era um lugar que eles nunca tinham tocado. A ideia também era fazer material visual e audiovisual para eles também, que era uma forma, né, grande de ajudar, né, fazer essa iniciativa, assim, para projetos que ainda não são tão grandes. Então, a ideia era realmente ter bandas um pouco mais iniciantes, e a gente também fez uma premiação, tudo mais, foi bem, bem legal. Foi muito legal, cara. Eu tive lá pra assistir, não consegui ficar até o final, mas é assim, você falou que era da correria, cara, mas pra gente que tava assistindo, parecia não, foi um festival assim grande mesmo. Reuniu uma galera e tal, foi muito bacana. Iniciativas assim, né, que a gente gosta, que poderiam ter mais por aí. E quem é da produção sabe que sempre é corrido, né? Sempre é. Tem que Eu lembro, foi muito gostar. engraçado, porque a gente não tinha se falado pessoalmente. E aí eu te vi, aí eu falei, pra que eu tô na corrida? Eu falei, não esquenta, vai aí, fique em paz. Falei, não vou nem ficar na pira, eu fiquei só observando mesmo o rolê e tal. Mas foi muito bom, foi muito legal. E que experiência, né, pra essas bandas e tal. Pra quem não tá ligado, o Teatro Padre Bento é um teatro histórico lá de Guarulhos, né? Então ter esses rolês com a galera mais nova ocupando é primordial, tem que acontecer, né não? Tudo certinho por aí? Tudo certinho. Posso fazer uma pergunta para nossa convidada? Fique à vontade, você manda aqui. Eu já ouvi algumas apresentações suas e você tem uma característica muito específica e muito bonita na sua voz, que você traz tanto uma delicadeza quanto uma certa agressividade em alguns momentos. E eu queria saber se como que você correlaciona isso com o seu trabalho autoral também? Porque eu imagino que isso venha para além da voz, né? A expressão, a voz é só o último canal. Então, olha, o meu TCC de artes visuais, ele foi uma pesquisa muito profunda que eu fiz. Eu vinha desenvolvendo já ao longo do curso trabalhos relacionados a autorretrato. E a autoobservação, a questão da percepção do corpo feminino no mundo e tal. E eu fui percebendo como essas obras, né, ecoavam e como elas eram percebidas pelas pessoas. E aí o meu TCC, ele foi uma experiência de pesquisa muito relacionada a gênero, a imagem e a corpo. E, enfim, uma história enorme, o TCC é enorme, foi muito cabeçudo, eu acho que foi mais focado para psicologia do que para artes em si. Mas era uma obra de uma escultura de mim em tamanho real, realista, sentada num banquinho e se deparando com uma penteadeira. Só que a parte frontal, o busto, eu não fiz isso em escultura, né? Não fiz imitando a mim, não usei moldes do meu corpo como o resto, mas eu coloquei um espelho no lugar. Então, essa repetição de reflexos acabava criando meio que um abismo para dentro de si. E foi ali que eu fui pesquisando muito sobre a forma como a feminilidade ela existe no mundo. A forma como é entendido como feminino delicadeza e é entendido como transgredir disso com agressividade. E aí eu fui percebendo sobre como eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa grande, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa que tem um nome forte. Eu sempre tive uma questão até com o meu nome, Bárbara, porque eu achava que era uma coisa, não sei, não me sentia tão confortável sendo uma pessoa grande e agressiva ao mesmo tempo que mulher.
Então eu fui vendo e revendo esses lugares onde a delicadeza e a agressividade se conversam e como sobre a força tá em tudo isso, tá nessa ponte. É a força da sensibilidade, a sensibilidade como um motor, né? Entre a emoção quase selvagem da coisa com algo mais sentimental, mais introspectivo. Então eu acho que isso na minha voz se reflete bastante. É uma coisa que até em referências, né, de outros artistas é algo que eu sempre busco. Eu vou falar das minhas referências, eu falo de Courtney Love, eu falo de Holy, e aí depois eu falo de Cocteau Twins, que são bandas, assim, de rock dos Estados Unidos que, assim, conversam muito pouco, parece, né? São bandas femininas, mas são bandas que uma fala muito sobre a agressividade, sobre a raiva da mulher, enfim. E a outra tem sempre um lado muito etéreo, místico. E como ser mulher é também parte de vivências extremamente opostas, né? Muitas vezes. A força de ser mãe, por exemplo, que é algo super, né, inacessível até hoje pra mim, quem sabe um dia, mas, né? Mas enfim, muitas camadas, algo muito profundo. Eu adoro trabalhar com isso. E é por aí. Cara, a Bárbara citou aí as referências dela, só rock and roll, né? E aí teve um outro rolê que eu te vi cantar, né? E aí, assim, ela mandou umas Maria Bethânia lá, Elis Regina, então é muito louco, porque quando eu a vi, falei, vai ter um rock, tá? E aí ela mandou, assim, tipo, Elis, pô, foi legal pra caramba. Então são várias referências mesmo, assim, e dá pra perceber como isso se conversa dentro do seu estilo, assim. Well, estamos aqui já nos encaminhando para o final. Ah, passa tão rápido, né? Passa tão Nossa, a conversa rápido. tava tão gostosa, né? Pois é, não, pois é. Vamos ter que. Cada episódio vai subir alguns minutos aí a mais. Bom, a gente falou das suas referências, falou do seu trampo. Queria aproveitar esses minutos finais para te agradecer mais uma vez por ter topado essas loucuras, né? Para quem não estava aqui gravando, né? Para quem não estava ouvindo aqui antes da gente começar a gravar, foi uma loucura hoje. Imagina. Mas Bota aconteceu. loucura nisso. Amém. Bota loucura nisso. Mas rolou, estamos aqui, né? Então, muito obrigado por ter vindo. E eu queria deixar esse espaço para você deixar recados, assim. Uma coisa que eu deixei marcada aqui mentalmente pra gente entrar no gancho, que você chegou a expor no Memorial da América Latina, né? Com certeza. Fale um pouquinho sobre isso. Então, essa exposição, ela foi, na verdade, a exposição coletiva de TCC dos alunos de artes. A gente tem lá na Belas Artes um coordenador que ele faz parte da equipe do Memorial. Então, teve pandemia no meio do meu curso, enfim, eu tive que trancar por um ano. E aí, depois que eu voltei, a gente acabou que se tornou uma turma muito grande por causa justamente de, né, esses impasses que a pandemia acabou proporcionando. Então, a gente era uma turma de 60 trabalhos de artes para expor. E a gente não tinha nenhum espaço para isso. Eram trabalhos de, assim, 2 metros por 3 metros. E a gente precisou de muita parede para isso. Então, foi, assim, quase que um milagre a gente ter conseguido. Mas foi uma experiência bem interessante, assim. O trabalho ficou exposto, acho que 1 mês, mais ou menos, lá eu esqueci o nome da galeria. Mas é aquela galeria que parece... Ela é toda espelhada, ela tem não é espelhada não, ela tem uma parede toda de vidro, e ela tem uma ponte, assim, que tem um rio passando por baixo. Ela é bem Pode crer, bonita. no Memorial lá, Lá no Memorial mesmo. que também me fugiu a memória. E sim, eu participei de algumas exposições depois também, teve o Festival Vórtice, que acontece no centro, assim, e tal. Foram experiências que eu acho que eu preciso voltar a dar uma atenção a mais também. Pode crer. A Bárbara é aluna de canto aqui da ETEC, né? Mas é aquilo que eu falei, tipo, como a gente tem trajetórias à parte daqui, né? E elas se conversam pra caramba, dá pra perceber no estilo, na maneira de ver você cantar e tudo mais. E aí é o seguinte, nas suas redes sociais tem lá fotos e afins, né? Então deixe seu Instagram aí pra galera te seguir. Diga seus recados finais. Menino Henry tem alguma pergunta pra fazer a mais? Não, pergunta não. Gostaria só de agradecer a nossa convidada por ter vindo, confiar no nosso trabalho. Foi um prazer te conhecer um pouco mais a fundo. Acho que tem muito mais aí dentro dessa caixinha. Quem sabe não vem aí uma parte 2. Opa, vamos lá. Mas obrigado pela presença. Quero agradecer a ETEC também, que deu esse apoio pra gente. Sempre agradecer a ETEC. Sim, com certeza. Gente, é um prazer enorme, assim, uma honra. Vocês vieram com a ideia do podcast, eu falei, gente,
Com certeza, é algo extremamente necessário. A gente tem vozes muito importantes aqui para serem ouvidas, não só na música, né, mas saber quem são essas pessoas. E vamos vendo, né, vai que a gente sai aí pro mundão, vira um JP da vida. Aí sim. Cara, bizarro, né? Eu fico pensando nisso também, fritando, porque, meu, às vezes a galera tá aqui só precisando de uma oportunidade pra se mostrar. E eu espero do fundo do coração que esse seja um dos palcos que a gente consiga trazer essa galera. Sei. Tô muito feliz de poder realizar esse rolê. E é isso, né? O seu Instagram. Aliás, o Instagram da Bárbara vai estar lá também no nosso, viu? Amém. O meu Instagram é Bárbara V Pellegrini, com 2 L's e no final. Lá eu, assim, tem algumas coisas relacionadas às artes visuais, mas eu tô tentando começar um pouco mais a falar sobre uma persona artística surgindo aí. E essa vida aí de ser high profile é algo complicado pra gente, que a gente sai da faculdade de artes, mas não é social media, como as pessoas acham. É. E vamos tocando. É aquele meme, né? Eu queria ser artista, vou ter que ser social media, produtor e tudo ao mesmo tempo. Diga aí. Recadinho pra Bárbara da infância, o que você falaria? Nossa. Eita, essa pegou profundaça. Essa vai anotar pra nós falar perguntar pra todo mundo aqui. Essa eu gostei. Deixa eu pensar. Nossa, tanto e tão pouco, eu diria. Eita. Eu acho que a vida, ela tem suas ironias, né? Eu acho que ela vai ter momentos em que vai ser muito pegado. E é um dilema saber se você tá sonhando demais ou não, ou se você tá sonhando de menos. Faz parte do jogo. E simplesmente continue, que isso vai de alguma forma aparecer pra você de volta. É isso aí, gente. Pô, eu não sei nem mais o que falar. Depois dessa, acabou pra mim aqui. Então é isso. Siga a Bárbara lá. Segue a gente aqui. Não sei aonde você tá ouvindo. Você tá ouvindo pelo Spotify, você tá ouvindo pelo YouTube. Acompanha nós aí. E vai lá no Instagram também. Lá vai ter algumas outras coisas, bastidores, enfim. E segue nós também, né, Henry? Na nossa rede pessoal. A gente tá por aí postando as coisas. Lá você vai encontrar o nosso arroba lá na bio. Dá essa moral pra nós. O que a gente pegou aqui de referência, os locais que vocês falaram também, eu acho que vale a pena a gente citar. Ah, com certeza. Pra galera conhecer quem é de Guarulhos, ter acesso, né? Conseguir visitar os lugares. Massa, vamos colocar assim, vamos organizar, vamos passar pro nosso social media. O menino é bom, ele que faz. Ele é maneiro. E também o arroba do ViaFax, hein? Não vamos deixar passar, não. Vamos botar o arroba da ViaFax lá pra gente poder divulgar. Muito obrigado por você estar com a gente. E é isso. Em breve nos vemos novamente. Ou não nos vemos, né? Só ouvindo mesmo. Mas tamo aí. Valeu. É nóis. Valeu. É isso aí, esse foi mais um Arte na Frequência. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, viu? Lá você vai ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, os próximos episódios, vai conhecer e poder ver os artistas que passaram por aqui. Lembrando que o Arte na Frequência é um podcast estudantil produzido em parceria com a ETEC de Artes. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo.